Olá, pessoas! 9 horas, horário de Brasília. Nossa live começou, não tem ninguém online, não tô falando pra ninguém, mas você que está vendo isso aqui gravado, recebeu o meu olá. Quem foi o primeiro? Vamos ver. Ninguém entrou ainda. Tá todo mundo atrasado. Mas então, hoje nós teremos a presença da Ju, que é do Sister Moms. Ela e a Clá têm um blog maravilhoso. Elas, inclusive, têm um pedacinho lá na revista Pais e Filhos. É um negócio muito importante. E a Ju é nutricionista e hoje ela vai falar pra gente. Então, assim, eu tô muito feliz porque eu não tive, assim, né, problemas maiores na introdução. Eu vou contar pra vocês como que foi minha introdução. Mas eu recebo muitas perguntinhas de vocês perguntando o que eu faço e tal. E as minhas respostas são tipo, pô, já mudou a textura? Uma coisa muito monga. Porque eu não tenho, né, capacidade de falar com vocês sobre isso, né? De guiar vocês nesse caminho. Mas então eu chamei a Ju, que é minha amiguinha, e ela vai falar pra vocês sobre esse assunto. Tá todo mundo me ouvindo? Tudo falando bem? Ó, tem várias pessoas agora. Adoro quando as pessoas entram. Olá, pessoas. Então, vou esperar um pouquinho mais, assim, o povo está entrando, eu começo a falar. Então, foi isso. Aí vocês me perguntam muito. Então, como eu não tenho, né, capacidade de falar sobre esse assunto, já falei pra vocês, sou engenheira, não entendo nada dessas coisas. Só entendo de comer. De comer, eu entendo muito bem. Então, eu preparo minhas coisinhas, assim, do meu jeito. Eu ia procurar uma nutricionista. Ju, não me ouve. Para de ouvir agora, para. Eu ia, mas eu enrolei e até agora não procurei. Estamos assim, entendeu? Daquele jeito. E parece que tá travando para os povos, mas eu tô com a minha internet direitinho. Não sei, vamos continuar falando. Se continuar reclamando, eu tento refazer então a live. Tá todo mundo comentando que tá travando. Vamos ver se ainda vai. Passou. Então passou, tá bom. Vocês me fazem esquecer o que eu tava falando, gente. Negócio, tá travando ainda? É que eu acho que eu recebo as mensagens, tipo, muito depois que vocês falam. Vou continuar falando. Se continuar travando, eu reinicio minha internet. Vocês sabem, né, gente? Velox. Ó, tô falando da Velox. Não é net. Tô falando da net. Não tá boa aqui na minha casa. Então, de vez em quando, meus vídeos travam. Vamos lá. Acho que agora deu uma quantidade de gente, né? 5 minutos, deixa eu ver. Deu 5 minutos. 3 minutos. Mas então, vou introduzir, falar de novo da Ju. Aí a Ju, né, eu ia começar com uma nutricionista, enrolei. Aí a Ju até falou comigo, continuei enrolando. E estou nesse momento. Então, estamos eu aqui também, aprendendo o que a gente vai fazer, né? Depois a gente conversa. Porque às vezes a gente tá, né, sem tempo, aquela coisa, e não entende a importância do nutricionista. Então, eu fiz muita questão que ela viesse falar pra vocês, ao invés de eu conversar com ela e vir falar pra vocês, né, que é melhor. Então, eu acho que já tá todo mundo aqui, vamos começar a falar. Tá normal, então tá normal, então tá tudo bem. Meu amigo Bruno tá aí, oi Bruno. Oi, Bruno, não vou ficar olhando pra vocês que estão falando, vocês ficam me tirando eu tenho um roteiro, gente, tem páginas pra eu não me perder, porque eu fico falando, daqui a pouco eu tô falando, entendeu, de cinema e estamos perdendo foco. Vamos lá. Vamos começar. O Dante, ele vai fazer barulhos, mas ele tá com o pai dele, tá, gente? Ele não está sozinho. Ele não quis dormir cedo hoje. Fazer o quê? Eu já teria colocado ele pra dormir, mas como tá com o Rafael, ele é muito mole. Vamos lá. Como é que foi a minha introdução alimentar? O meu pediatra, ele tem uma linha e eu não vou falar aqui o que se tem certos ou errados. Eu estou falando da minha vida, tá, gente? Que fique claro. Meu pediatra, ele começa a introdução alimentar com 4 meses. Porque na linha dele, que ele acredita, ele é uma pessoa extremamente estudada e tem os princípios dele e eu confio nele. Claro que se ele falasse uma coisa que eu acho que não tem nada a ver, eu não ia fazer. Mas eu resolvi dar uma chance, porque ele me falou. Então, vamos lá. Ele começa a introdução alimentar com 4 meses. Primeiro coisa, porque a maioria das mãezinhas que vão lá nele começam a trabalhar, o bebê faz 4 meses. Então, ele já começa a colocar umas frutinhas.
Um outro porquê, que é a linha mais forte dele, é que ele acredita que quanto mais cedo forem colocados alimentos, diminui o risco de alergias. Ponto. Dito isso é tudo que eu sei sobre o negócio. Lembrando, sou engenheira e estou contando a minha vida. O que aconteceu para mim? Como eu comecei aos 4 meses, eu já vou chamar a Ju, tá, gente? É que eu tô falando aqui pra não ficar olhando pro nada. Deixa eu terminar de falar. Como eu comecei aos 4 meses, eu não tinha a menor pretensão de que ele comesse. Porque eu pensei, cara, se ele não comer nada até os 6 meses, maneiro. Porque até os 6 meses ele devia estar bebendo só leite. A maioria das pessoas dá só leite. Então, pra mim tá ótimo. Eu nunca fiz até os 6 meses, eu nunca... Não, 5. Eu nunca tinha usado a fórmula. De nenhum jeito. Aí com 4 meses a gente fez a consulta, o Dante estava com um pouquinho baixo peso. Tipo assim, não baixo peso, mas no limite. E aí ele até me deu 15 dias para aumentar o peso dele, senão a gente ia precisar complementar. Nós conseguimos aumentar o pezinho dele, então não foi preciso complementar. E aí com 4 meses começou um negócio do Dante que ele... Tá chorando, mas tá com o Rafael, gente, lembra disso. Com 4 meses, ele começou a não querer mais mamadeira. Então, tipo assim, mesmo que eu quisesse complementar, eu não conseguia. Então, depois eu vou falar disso pra vocês. Aí, com 4 meses, nós começamos com frutinhas. No início, foi tipo, meio que um suco mesmo, tipo, a forma mais massagadinha, coadinha da fruta, só pra ele conhecer os sabores. Porque a minha intenção com 4 meses não era alimentar o Dante, era fazer ele conhecer os sabores. Então, assim, a gente passou uns 15 dias bebendo de colher, até porque ele não queria beber na mamadeira, tal, do suco. Comendo de colher os suquinhos. No início ele comia assim, 3 colheres, por aí. Aí, quando deu 2 semanas, eu comecei a dar já maiorzinho, papinha grossinha, pedacinho. Aí um dia eu tava comendo um melão, eu comecei com melão. Tava comendo um melão, e aí ele tava assim, com um mau olho, sabe, assim, uma gana da criança. E aí eu entreguei pra ele o melão. E ele comeu, e eu fiquei assim, como essa criança sem dente come melão? Eu já tinha lido sobre o BLW, para quem não conhece, eu vou explicar. O BLW é uma forma que você coloca as comidas, cada comidinha tem um jeitinho de cortar para não engasgar, né? E para ser fácil da criança pegar com a mão. Então eu comecei a cortar as coisinhas para ele e ele pegar com a mão e comer. Só que o que acontece? O BLW faz muita sujeira. Então assim, tinha dia que não dava, que eu precisava sair, não, eu não queria fazer BLW. E também nem tudo ele comia. Tipo, eu tentei dar brócolis, que é o que todo mundo dá, né? Ver bonitinho a criança comendo a árvorezinha, ele não quis, não gostou. Mas, em contrapartida, ele comia o brócolis batidinho. Então, tipo, não era o sabor do brócolis, era aquela textura que ele não gostava. Ok. E aí, eu comecei esses 4 meses... Voltando para os 4 meses. Comecei esses 4 meses só com fruta. Com 5 meses, o pediatra liberou os legumes. E, assim, aí o pessoal me pergunta, Marina, qual fruta você deu? Todas, assim, pensa em qualquer fruta. Kiwi, todas. Orgânica ou não. O que eu encontro orgânico, o que eu acho que é um preço legal, sabe? Eu pago, mas tipo assim, cara, banana custa R$12 o quilo. E custa R$2 o quilo da banana sem ser orgânico. Eu compro sem ser orgânico. Mas assim, quando eu compro uma coisa legal, eu compro orgânicos sim. E eu valorizo isso. Mas não dá pra comprar tudo também. Aí com 5 meses a gente começou a colocar leguminhos, massadinhos, bem legal, assim, ele começou a comer bem legalzinho e ele pareceu gostar mais dos leguminhos, né? E aí com 6 meses o pediatra falou assim, Marina, agora é pensão completa. É café da manhã, o almoço, um lanchinho, se quiser dar um suquinho, mas ele não bebe tal suquinho, e aí a janta. Que pelo menos eu faço questão de ter na minha casa. Eu faço questão, eu, Marina, lembrando, não estamos aqui para julgar ninguém, tô contando da minha vida, eu não dou mingás prontos. Tipo, vou citar o nome das marcas, farinha láctea, Mucilon, Neston. Porque eu, Marina, não pretendo dar açúcar para ele por enquanto, porque eu acho que ele não precisa. Rafael às vezes até comenta, tipo assim, exemplo, eu dei abacate essa semana e eu dei abacate puro. E aí, depois eu vou falar o negócio da fórmula. Eu dei abacate com fórmula. Misturado, não tem gosto de nada. Mas ele comeu muito bem. Rafa fica, coitada da criança, Marina. Você vai dar esse negócio ruim. Falei, olha, ele está comendo. Se ele está comendo, é porque ele gostou. Então, é bom não dar o açúcar. Então, eu escolhi não dar mingás prontos. Óbvio que isso atrasa um pouco a nossa vida, né? Que é muito mais fácil misturar ali o negócio. O que eu faço de mingau?
eu faço mingau de cereais de verdade, né? Sem ser processado. Então, por exemplo, eu faço mingau de aveia, já fiz um mingauzinho de chia, mas eu achei que ficou meio, sei lá, não rolou. Eu achei que foi meio gosma, não gostei. Também maisena, também farinha de milho. E comprei essa semana um tal de, esqueci o nome, mas é farinha de arroz. Só que não é farinha de arroz, acho que é arrozina, se eu não me engano, tá, gente? Que é o que tem açúcar. É um outro, né, que não tem açúcar. Então, assim, fui aos pouquinhos, inventando esses meus mingauzinhos. Faço mingau de banana, faço mingau de o que for. Mas eu sempre faço, eu faço questão de fazer. Então, foi nessa nossa introdução. Ele come muito bem, ele come de tudo. Nunca aconteceu de um negócio, ele, tipo assim, se esgoelar e não vou comer. Tem vezes, óbvio, que ele come chorando. O pessoal fala, meu filho come chorando, meu também. O meu também, gente. Eu fico, meu filho, quantas crianças estão querendo comer esse papazinho totoso que a mamãe fez ali. Delícia, come. E ele tá chorando. Aí, o que eu faço? Eu, Marina, lembrando, estou contando a minha história, não estou julgando você. Eu não gosto da televisão. A Dante não assiste desenho. Então, a gente coloca uma musiquinha e eu começo a cantar. É a palhaça que faz a criança comer. Entendeu? Funciona igual, só que dá mais trabalho. Aí eu ponho a musiquinha e a gente começa a cantar. Não sei o que. Eu começo a cantar pra ele e ele come chorando, engolindo aquela comida. Mas, na maioria dos dias, ele come muito bem. Ele é bonzinho de boca. Aí, vamos lá. Desde o começo ele comeu? Não. Deixa eu ver que horas são pra não... Ótimo. Desde o começo ele comeu? Não. Ele demorou uns 15 dias, como eu disse pra vocês, só provando. Então, assim, eu vou até falar, quando eu tava conversando com a Ju sobre isso, ela falou sobre essa falta de confiança que às vezes atrapalha na introdução alimentar. Porque, no meu caso, eu não tinha expectativa nenhuma. Porque pra mim, ele ia ficar 60 dias só provando. Sabe assim, eu não precisava comer. Porque ele estava mamando no peito nos horários normais. O pediatra até falou, Marina, diminui as mamadas durante o dia pra poder ele comer melhor. Só dá de manhã e de noite. Eu falei, Aí, ó, o negócio do pediatra. Eu não sou cega, eu não sou... Sabe, faço tudo que ele mandou. Eu falei, eu vou diminuir, eu em casa vou diminuir mamada? Eu não. Ele não precisa comer agora. Ele precisa... o do meu leite. O resto é o negocinho. Então tá. Aí eu introduzi com 4 meses a água que ele até hoje não gosta, não bebe. Até água de coco, que é o que ele mais pega, não consigo tanto. Ele até bebe quando eu não estou em casa, né? Que às vezes eu deixo ele com a minha prima, com a minha mãe. E aí ele bebe mais. Mas mesmo assim é pouquinho. Quando tá comigo, não. É só leite. Hoje ele tá com 8 meses e até hoje a gente amamenta. Hoje eu tô regulando um pouquinho mais a amamentação, porque ele precisa beber água, né? Ele já tá com 8 meses e precisa fazer essa troca. Eu pretendo amamentar até 1 ano, e depois de 1 ano eu não quero, tipo assim, oi filho, então, você fez 1 ano, parabéns, toma aqui, é só pra velhinha, vamos parar de mamar. Não é isso. Até 1 ano eu quero amamentar e depois eu vou ver o que eu vou fazer para desmamar o bezerro, que eu não sei, nunca desmamei uma criança. Então, descobriremos cenas do próximo capítulo. No momento, vamos focar em introdução alimentar. Aí eu vou chamar... Falei tudo? Não falei tudo, tá vendo por que eu anotei, gente? E aí, com 4 meses, o Dante tava com baixinho peso. Aí eu falei assim, cara, ele vai começar a comer, graças a Deus, né? Vai engordar, vai ficar uma bola essa criança. Vamos colocar ele no comercial da Michelin. É Michelin? Né? Vamos colocar ele no comercial da Michelin. Mas a criança começou a comer e nada. Não engordou. Assim, aí o pessoal me pergunta quantos quilos ele tá. Não sei, porque meu pediatra também tem um negócio que ele, se o bebê tá saudável, tá tudo bem, tá com as vacinas ok, ele atende até os 6 meses. E daí, depois dos 6 meses, ele só atende com 9 e 12. Táticas dele, gente, não me perguntem, tá bom? E aí, eu não sei o peso dele nesse tempo, mas assim, deu pra perceber que ele cresceu muito bem, que ele perdeu um monte de roupa esses dias. E o pezinho tá legalzinho, certo? Então, eu achei que ele fosse engordar, não engordou. E eu fiquei nessa dúvida. Tipo assim, por que meu filho não engordou com a introdução alimentar? Aí a gente já fica, né? Ai, meu Deus do céu. Meu filho não engordou. Mas, porém, todo mundo me fala. Minha mãe fala, você era uma criança magra. O Rafael era uma criança magra. Quando eu converso com o pediatra, ele fala, tá fazendo xixi? Quantas vezes ao dia? Tá clarinho? Tá direitinho?
Tá fazendo um cocô, o Dante faz 4 cocôs ao dia, gente. A criança é uma máquina de fazer cocô. Vocês não estão entendendo? Não é assim um filetinho. Não é. O negócio é um cocô. Assim, um cocô de presença, de respeito. Respeitem o cocô do meu filho, que o negócio é substancial. Então, assim, é um cocô bonito, cocô bom, né? Então, ele tá comendo. Pode ser assim, né? Não sei, não sei o que é, mas ele tá comendo bem. E o meu pediatra me deu a dica, vou perguntar para a Ju qual que é o negócio dele. Ele falou assim, olha, Marina, mais ou menos uns 150 ml por refeição é uma quantidade boa. Ju vai responder isso pra gente. Mas o que eu ia falar de engordar? Então foi isso, o Dante continua magrelinha, mas uma coisa também que muita gente me falou é que o Dante, milagre da natureza, né? Ele é uma criança muito avançadinha na parte motora. Então com 6 meses ele começou a engatinhar. Deu 6 meses e 3 semanas, ele levantou e começou a andar escorando nos móveis. Então, até hoje, ele anda escorando nos móveis, pra lá e pra cá. Então, assim, ele é uma criança muito agitada. Ele anda muito, ele levanta, anda. Ele não anda sozinho, tá? Ele anda lá com o andadorzinho dele, aquele andador de empurrar, tipo um carrinho de vovozinha. Ele empurra as cadeiras da casa toda, ele anda pelo sofá, anda com a gente, ele passa o dia inteiro escravizando a gente pra ficar segurando as mãozinhas da criança, pra andar com a criança. Então pode ser isso, né? Pode ser isso. Então eu vou chamar a Ju. Gente, prazer, eu sou a Júlia, sou nutricionista. Além de ser nutricionista, eu tenho 3 filhos. Eu tenho a Lívia, de 5 anos, e gêmeos, que são a Laura e o Eduardo, de 2 anos. Adoro o que faço, eu atendo, eu sempre digo que vem uma mulher, essa mulher se forma, querido. Os meus eu consegui fazer dormir, eu nem acredito, foi tipo ninja para fazer essas pessoas dormir funcionar. Mas deu, consegui. E essa menina um dia se forma, eu atendo ela na formatura, ela se casa, ela forma uma família e a gente acaba atendendo bebês. Além de ter também uma especialização nisso que eu adoro, né? E a Vicky, tu falou que eu falei da expectativa, né? Isso vale para todas as mamães e valeu para mim também. A gente tem uma expectativa quanto à alimentação do nosso filme, do nosso filho, tipo filme, né? Que a criança vai sentar, ela vai abrir aquela boca gigantesca e vai comer, vai mastigar, não vai deixar cair nada no chão, não vai jogar um prato de comida na nossa cara. Então, a primeira dica que eu quero dar é, vamos lá com a expectativa, mas vamos começar com as perguntas, né, Marina, que senão eu vou ficar falando aqui, não vai dar certo a coisa. Vamos. Então vamos começar. Olha, eu coloquei aqui, gente, tá aqui. Tenta falar um pouquinho mais alto, Ju, parece que o volume tá um pouquinho baixo. Tá. Eu coloquei aqui as perguntas que vocês fizeram durante a semana. Então, eu vou fazer essas perguntas e depois ela vai responder as que vocês fizerem. Vamos dar uma selecionada, porque tem muita gente online. Então, vamos lá. O pessoal mais me pergunta é, Marina, o que eu preciso comprar para iniciar a alimentação, né? Porque, assim, é muita opção. O que realmente é necessário? Tá, bom. A primeira dica que eu sempre dou é basear o cardápio da criança no cardápio da família. Por exemplo, quanto mais diferente a criança comer logo no início da introdução alimentar, pior é depois, quando ela tiver 1 ano, que ela vai sentar-se à mesa com a família e vai se alimentar junto da família. Então, se a família adora arroz e feijão, compra arroz e feijão. Se a família adora comer salmão, compra salmão. Tudo que a criança precisa é uma panela para ela fazer a introdução alimentar. Não precisa ser uma panela separada da família, só se a criança tiver alergia, daí sim precisa de outra panela. E um garfo para amassar. É só isso que a gente precisa, tá? Depois eu vou entrar no como constituir uma papinha, daí acho que vou separar por partes. Mas a primeira coisa que precisa de uma introdução alimentar é um prato para a criança comer, uma colher não muito funda, porque a colher funda a criança não consegue, ela não consegue engolir, ela ainda não tem essa deglutição bem feita, ela não sabe engolir direitinho, ela não sabe manusear uma colher com a boca. Então, quanto mais rasinha essa colher, melhor. Pequena, porque a boca de um nenê, ela é muito pequena, então um pratinho para ela comer, uma colher, uma panela e um garfinho para esmagar. Basicamente é isso, nada muito chique não. Olha, então assim, aquele monte de besteira que a gente compra, aquele tal daquele saquinho de botar fruta dentro para botar a criança a mastigar, aquele processador que já faz a papinha, a massa, sai tudo assim ó, no saquinho só para você botar na boca da criança. Besteira? Não precisa.
A rede, essa para criança comer a frutinha, ela divide opiniões, tá? A criança, geralmente, ela não consegue se alimentar bem por ali. Às vezes, eu me lembro que eu dava para a Lívia, botava manga, melão, banana dentro dessa redinha para eu conseguir fazer a comida. Para mim, era mais uma distração para ela do que efetivamente comer. Porque a criança, ela tá chupando, na verdade, aquilo. Ela não tá nem aprendendo a mastigar, nem não tá um reflexo. Porque esse início, o mais importante é eles aprenderem a se alimentar, né? Mais do que a porção, eles começarem a aprender. Então, a redinha não precisa. O processador, essas que tu põe na tomada e faz, se tu quiser comprar, pode comprar, mas não precisa. Existe milhões de máquinas super caras que se a mãe quiser comprar, pode comprar, mas não precisa. Não precisa mesmo. Entendi. E esses pratinhos, uma coisa se a mãe quiser comprar que é legal, aqueles pratinhos que grudam na mesa. Porque pode acontecer da criança derrubar sem querer o pratinho. Tirando isso, não precisa. Por aqui o Dante, quando come com a orelha, come com o pé, o cachorro come, é assim. É que, na verdade, a gente tem que gerar um interesse da criança para aquele momento. Então, o prato ele pode ser branco, pode ser o prato da família, não precisa ser o prato de um personagem. Mas claro que gera um interesse muito maior para a criança, se for da Peppa ou qualquer personagem que a criança gostar. Isso sempre vai ser. A colher é a mesma coisa. Tem colheres que tem um bichinho no fundo, exatamente para a criança quando comer, visualizar aquele bichinho, mas não precisa. É uma coisa que se a mãe quiser comprar, pode, mas não precisa. Legal. A gente estava falando da ansiedade, né? Que você estava citando que era uma das coisas que mais influenciam na introdução alimentar. E o normal assim, é muito comum me falarem assim, Marina, eu comecei hoje, meu filho não comeu nada. Como é que é esse primeiro dia? Bom, primeira coisa é a seguinte, a escolha da fruta, eu sempre indico começar pela papinha doce. Doce eu digo fruta, tá? Não papinha, pela fruta. Por quê? Porque a papinha doce, o leite materno ou a fórmula artificial, ela é adocicada. Então, o gosto doce da fruta, ele atrai mais. A criança está mais acostumada com aquele gosto, né? A criança, ela não sabe engolir. A pegada da mama, quando ela está mamando, ou a pegada numa mamadeira, é muito diferente do movimento da língua que ela faz para engolir. Então, ela realmente não sabe engolir. Então, se a criança, nos primeiros 3, 4, 5 dias, comer 2 colheres, a criança já está super bem. Porque nesse início, a meta não é que ela se alimente daquilo. É que ela aprenda a conhecer uma consistência diferente e saber que ela está iniciando uma nova fase na vida dela. Tanto que nesse início, a gente nem contabiliza ela estar comendo. A gente mantém o leite materno, as mamadas com os mesmos horários. A gente não chega a contabilizar isso como uma refeição que ela esteja fazendo. Se a criança souber engolir, meu Deus, agradece, obrigada. E que a gente... É super engraçado, porque eu me lembro com a minha primeira filha, com a Lívia, que eu fiz meu marido filmar. E eu dei ameixa para ela, esmagada, porque como ela tinha muita constipação, ela estava acostumada com o gosto da aguinha da ameixa. E eu cozinhei aquela ameixa, e é chato de fazer, tem frutas muito mais práticas. E eu dei para ela comer. E ela não comeu nada, e eu fiz meu marido filmar aquilo. E por mais que a gente saiba, a gente tem uma expectativa que com a gente vai ser maravilhoso, não adianta. A criança, ela não sabe comer. Esse início, ela só vai mais lamber, conhecer do que qualquer coisa. Então, a criança, se ela comer, quando ela já estiver comendo, por exemplo, isso aqui, 3, 4 colheres de sopa, já está mais do que maravilhoso. A gente nunca pode esquecer, a criança tem um estômago muito menor do que o nosso. A gente serve o prato da criança como se a gente servisse para nós, né? Então, a gente tem que servir uma quantidade pequena, não uma quantidade grande. Então, se nesse início a criança comer 2 colheres de sopa, tá mais do que o suficiente. Durante quanto tempo, mais ou menos, que você considera início? Que é normal comer só 2 colheres de sopa? Olha, eu te diria que a primeira... Eu sempre gosto, quando eu faço um plano alimentar para uma família, eu sempre separo por semanas, que eu acho que se a gente dá 3 dias de um alimento, 2 do outro, só dá um nó na cabeça da mãe. Então, o início é a primeira semana.
tentando sempre manter a mesma fruta. Porque se tu muda muito de fruta no início, a consistência de uma banana é diferente da consistência de uma maçã raspadinha, que é diferente da consistência de um melão e assim por diante. Então, a primeira semana, tentar manter a mesma fruta no mesmo horário, preferencialmente um horário que a criança não está cansada, porque a criança cansada é birrenta, não come, mais briga do que qualquer coisa. Então, isso tem que escolher muito bem na hora que a gente vai começar a introdução alimentar. O horário que o nosso filho está bem humorado, né? E eu te diria a primeira semana. E é uma conquista. A gente tem que notar que nosso filho, em um mês, vamos dizer assim, em 2 semanas, vamos dizer assim mesmo, em 2 semanas, a criança está progredindo. Mais que qualquer coisa, é tu notar que ela começou com um pouquinho e está aumentando. Lembrando que criança não tem que ser gordinha, ao contrário, gente. A gente tem essa coisa de criança gordinha saudável, mas pior, é muito melhor. A criança, a gente sempre segue o percentil. Isso é uma coisa que a primeira coisa que eu sempre olho uma criança é o percentil. Tem na caderneta de vacinação esse percentil. A gente quer o percentil 50. O que é o percentil 50? A criança está no peso bom e está na altura boa. Nem abaixo do peso, nem acima do peso. Que nem o adulto que tem o IMC, o índice de massa corporal, é o percentil da criança. Então, se a criança está no percentil 50, está bom. Se a criança está acima, não está bom. Então, quem acha que tá bom, tá errado. Quem acha que tá bom, me liga que eu vou ajudar. Porque não tá bom. Então, a criança tem que progredir, mas ela não tem que estar gordinha. Então, tu tá muito bem com o peso do Dante, viu? Tu defende o peso dele. Gostei que tu defende o peso, que ele tá bem, tá saudável, ele brinca. É isso aí. Ai, gente. A gente tem que defender as mães, Entendi. Né? Que a gente fica super nervosa. E aí, outra pergunta é, meu filho tá com 8 meses. Com certeza, nossa. Aí não é a minha pergunta, né? A pergunta que o pessoal faz. Meu bebê já tá com 8, 9, 10 meses e ainda não come. O que eu faço para essa criança comer? Tá, a primeira coisa que eu digo assim, ó. Por que eu sempre vou repetir isso? Porque as mães acham que seus filhos têm que comer que nem adultos, tá? Eu tenho muita mãe que me fala assim, meu filho não come. Aí tu olha a criança, é uma criança que brinca, é uma criança que pula, é uma criança feliz, é uma criança saudável. Então, de algum lugar, ela tá tirando essas calorias, não é possível. Ela tá com energia se ela não tá comendo. Então, de algum lugar, ela tá tirando a energia dela. Essa é a primeira coisa que eu falo. A segunda coisa que eu noto, quando eu recebo uma família no meu consultório, eu noto que as refeições, às vezes, estão muito grudadas. E a criança mamou, 1 hora depois eu tô dando uma fruta. Bom, de repente a criança não tá com fome. Vamos espaçar um pouquinho mais a refeição. No momento que a gente espaça uma refeição, ela fica com fome. É que nem tu, se tu comer alguma coisa que te encha, te preenche o estômago, já que teu estômago, mesmo com 8, 10 meses, ele é pequeno, tu tem que dar um tempo até a próxima refeição. Então, a organização da rotina da criança é muito importante para a gente saber o que dá na próxima refeição. Às vezes eu olho os cardápios das mães, eu brinco que parece que estão fazendo um peru de Natal, sabe? Vai enfiando comida goela abaixo da criança, coitada da criança, tá sempre comendo. Então, realmente. E outra coisa, o ambiente que a criança come é super importante. Porque se tá, por exemplo, a TV ligada, ela não quer comer, ela quer ver TV, entendeu? Então, o ambiente da comida, ele tem que ser um ambiente tranquilo, sem nada que tire a atenção daquele momento, porque geralmente criança sempre vai preferir brincar. E criança de 8, 10, 1 ano, ele não faz greve de fome, sabe? Comer, porque a criança geralmente prefere qualquer coisa se alimentar, a não ser que esteja morrendo de fome, mas é difícil uma criança estar com muita fome. Então, o ambiente que a gente dá a refeição para a criança, ela tem que ser um ambiente calmo, sem distrações, porque é importante a criança saber quando ela está saciada. A coisa que a gente fica enfiando colher, enfiando, ela não é saudável. Então, quando a gente vê que a criança não quer mais, a gente respeita. Se a criança muitas vezes está distraída, vendo TV, enfim, tanto que eu brinco que geralmente criança em festa infantil, ela come menos, porque ela fica tão distraída com os pula-pulas que ela não quer comer, né? Então, se a gente vê que a criança não quer mais, a gente pode respeitar.
o mais importante nessa fase é não oferecer a coisa da porcaria, um alimento que não faz bem, e ela tá com uma rotina alimentar estruturada. É que nem tu falou assim, bom, tu falou pensão completa, né? A coisa da pensão completa estruturada. Porque a gente sabe que ela tá se alimentando quanto ela precisa nesses horários que ela precisa, e se o peso dela tá bom, tá bom. Criança dessa idade não faz greve de fome. Sabe, uma criança de 2 anos, ela consegue reconhecer, minha mãe fica muito brava quando eu não como, então eu chamo a atenção dela, ela fica mais comigo, porque a criança brigar com a gente brigar com a criança chamar atenção. 8 meses não faz greve de fome, tá? Eles são espertos. Ainda, depois vai chegar uma hora que eles ganham de nós. Daí é todo um outro lado. Existem vários jogos alimentares super legais que a gente pode fazer com criança maior para estimular ela a experimentar alimentos. Mas aí a gente pode depois passar para um outro live sem ser introdução alimentar, né? Mas quanto assim, muito bom, filho, gente. não. Vou marcar já para não perder. Então, assim, boa ideia. Uma criança de 8 meses que tá com peso bom, brinca, pula, ela tá se alimentando. Pode ser que a mãe ache que a quantidade não seja suficiente. Um prato, uma criança de 8 meses, por exemplo, se essa criança comer um prato infantil um pouquinho mais da metade, ela tá se alimentando o suficiente para ela. Não precisa comer muito mais do que isso. Entendeu? É uma coisa nossa. Mais ou menos. Só para a gente ter uma ideia. Olha, é que a comida brinca com a comida sólida, né? Um pouquinho mais difícil de dar ela em ml, mas eu acredito que deva ser ali uns 150, 180 ml, enchendo se a gente preenchesse uma mamadeira. Só que assim, a gente tem que colocar legume, tá? Mesmo que a criança não coma, aí ele não gosta, enfim, tem que colocar legume. Uma outra dica super importante que as mães fazem errado e a gente às vezes faz porque para nós é mais prático, é misturar tudo no prato. O arroz, o feijão, a carne, o tomatinho, tudo mistura. Quando a gente mistura no prato, a criança não reconhece o que ela gosta e o que ela não gosta. Fica mais difícil para a gente saber qual alimento ela aceita. É importante para a gente saber qual alimento ela gosta mais. Para a gente oferecer a criança, ela tem gostos, gente. Eu sempre digo, eu não gosto de morango, não adianta quererem me dar morango, que eu não vou querer comer. Então, a criança ela tem direito também de não gostar de algum alimento. Qual é o nosso papel como mãe? Eu sempre brinco um pouco das coisas das cores. Por exemplo, meu filho não gosta de morango. Bom, vou tentar achar um alimento que substitua o morango parecido nas vitaminas. Geralmente os alimentos têm grupo por cores. Os alimentos com coloração vermelha geralmente têm os mesmos nutrientes, coloração amarela os mesmos nutrientes. Então, se a criança não come morango, mas ela está comendo melancia, tá ótimo, ela não precisa comer de tudo, entende? A gente só tem que cuidar se as cores dos alimentos dentro da alimentação dela são variadas. Isso é uma coisa super importante. Além disso, para a gente realmente saber que a criança não gosta de um alimento, tem que oferecer no mínimo 10 vezes, tá? Então, por exemplo, aquele dia pode ser que a criança não estava a fim de comer, estava sem fome. No outro dia estava com o nariz entupido, e criança com o nariz entupido. Então, para a criança, para a gente realmente saber que uma criança não gosta de um alimento, a gente tem que oferecer no mínimo 10 vezes, tá? Lembrando que se a criança passa mal, é diferente. Por exemplo, eu dei algum alimento pro meu filho, ele teve diarreia, oferece mais uma vez, porque pode ser uma virose. Se tu viu que deu diarreia de novo, tira do cardápio. Se a criança não gostou, tem que oferecer 10 vezes, tá? Claro que se puder oferecer de maneiras diferentes, eu ofereci purê de batata, ele não gostou. Eu ofereci agora, então, uma batata assada. Ou eu vou fazer uns chips, né? Cortar a batata e fazer batata salteira. Tentar oferecer de maneiras diferentes é uma coisa super importante para a gente ver que essa criança pode ou não aceitar o alimento, tá? Caso a criança não aceitou, eu ofereci 10 vezes, ele não quer de jeito nenhum, ele é pequenininho, então não é birra, não é nada assim. Lembrando que criança maior, a gente tem jogos que a gente pode fazer para estimular a criança a comer. Agora tá bem melhor mesmo. Para estimular a criança a comer, a gente tira aquele alimento e procura um substituto da mesma coloração. A criança não aceitou batata? Vamos tentar um aipim. E assim é suficiente. A criança tem direito a não gostar de certas coisas, tá? Isso é super importante da gente lembrar. Adulto não gosta de algumas coisas. Mas, meu filho não tá comendo absolutamente nada.
aí a gente tem que ir atrás. Porque que aquela criança não está comendo absolutamente nada. É muito difícil esses casos, tá? Caso geralmente a criança não está comendo absolutamente nada, é falta de apetite. Que provavelmente, às vezes é uma fórmula que é muito pesada e deixa a barriguinha da criança cheia, pequenos intervalos de tempo. Geralmente, realmente, a rotina do cardápio dela, que nem a coisa do mingau, né? O mingau, ele é super saudável, só que ele é pesado. É difícil uma criança, às vezes, depois, se a criança lanchar no meio da manhã um mingau e 45 minutos depois ela for almoçar, ela não vai comer muito. Então, isso é muito importante. A gente pode fazer um café da manhã mais pesado, um lanche da manhã um pouquinho mais leve, o almoço um pouquinho mais pesado, um lanche depois de novo um pouquinho mais leve, sempre jantar um pouquinho mais pesado, e antes de dormir geralmente é mamar um pouquinho mais leve, pra gente ter esse segmento no cardápio, que nem o nosso. Se a gente almoça demais, eu brinco, a gente fica a tarde inteira sem conseguir comer de tanta dor no estômago, né? Então, realmente, isso faz diferença. Além disso, separar os grupos dos alimentos, tá? Se a criança comer batata, ela não precisa comer arroz. Às vezes ela come tanto carboidrato que ela realmente fica sem fome depois. Mas eu vou deixar tu fazer outra Entendi. pergunta. Agora. Qual a forma de servir? Tem aquela briga da papinha do BLW, mistura, não mistura, bate no liquidificador e coa. Tá. Nunca bata no liquidificador. Liquidificador, a criança... Uma das reclamações número 1 que eu tenho no meu consultório é meu filho não sabe mastigar, por incrível que pareça, tá? Por que ele não sabe mastigar? É verdade. Por que ele não sabe mastigar? Porque ele tinha tudo triturado. A criança está acostumada com aquela coisa tão líquida que ela não quer mastigar, ela tem preguiça de mastigar. Então a gente nunca, desde o primeiro dia da papinha dela, nunca vai ser liquidificado, sempre amassado com um garfo, tá? O que acontece? O BLW, ele não alimenta uma criança, ela não pode comer só ele, tá? É muito difícil uma criança sozinha comer tudo que é suficiente. O BLW, ele é realmente para a criança explorar, aprender o movimento de pinça, né? Que é o movimento de segurar o alimento, que é super legal dela fazer. Ela consegue pegar batata pequena, brócolis. Lembrando do jeito de cortar, que tu falou que isso é super importante para a criança não engasgar. Tá? Lembrando que o ideal do BLW é a criança conseguir sentar. Ele é mais seguro para uma criança que já senta sozinha. Exatamente pelo reflexo da porção, da criança conseguir E mastigar. a papinha, precisa estar sentado? Não. A papinha a criança pode estar já num carrinho. Eu sempre digo da coisa do carrinho, porque eu vejo, às vezes acontece das mães colocarem a criança na cadeirinha e ela cair pra frente e se bater, né? Então, assim, é verdade, gente. Eu sempre falo isso, que eu já vi algumas vezes acontecendo até em restaurante, da gente colocar naquelas cadeiras de restaurante e a criança cair pra frente. Então, se a criança não senta ainda, ela tem que estar sempre com um cinto que deixa ela um pouquinho inclinadinho pra trás. Tá? Então, isso é super importante, exatamente até pela coisa do pescoço. Mas o ideal é a comida esmagada. Então, não é sopa, tá? Comida esmagada não é sopa, é comida esmagada. Não precisa ter a sopinha, o líquido. Pode dar sopa se quiser um dia, mas a comida em si, ela não tem que ser sopa, ela tem que ser comida esmagada. Se quiser complementar com BLW, pode complementar, mas o BLW não alimenta, suja pra caramba. Entendeu? Se quiser fazer, às vezes não tem problema. Eu sou uma pessoa que admito, tá? Eu usei muito pouco BLW, porque com os gêmeos, imagina 2 comendo naquilo, de segurar, não, sabe? É uma coisa bem difícil, assim, no termos de sujeira. Então, o ideal é papinha amassada, ou seja, comida da família amassada. E se quiser colocar BLW, é opcional. Não, se a criança não colocar, não quer dizer que ela não vai comer depois. Ela vai aprender, vai chegar um momento que vai dar uma banana na mão dela, ela vai comer sozinho. Então, é muito opcional do que a família quiser ou do dia que tu tá afim. Um dia eu tô afim, eu vou dar, outro dia não. Sempre respeitando. Uma outra coisa é, a gente tem a tendência a querer dar comida rápido, porque a gente tá com pressa, e botar muito na colher, tá? Isso é um hábito muito ruim, porque a gente, como adulto, comer rápido é um hábito ruim. Então, para a criança, aprender a comer rápido é um hábito ruim. Isso é super... Gente, falar é maravilhoso, porque tu dá... Adorei. Olha, gente, não se desesperem. Continua.
Então, assim, falar é fácil, tá? Eu sou mãe e eu sempre vou tentar trazer pro lado mãe, sempre vou repetir, tá? A gente tem o ideal e a gente tem o real, tá? Isso é super, super importante de eu falar. Mas o ideal realmente é a criança comer com porções, com a colher pequena, rasa, não muito cheia, exatamente até para não comer rápido, não ter o hábito de encher a boca e comer correndo e cuidar o engasgo. Maioria das mães já passaram por alguma situação de engasgo, né? Então, assim, um dos hábitos para realmente a gente prevenir o engasgo é o tamanho da colherzinha que a gente coloca dentro da boca. E a criança comer sozinha é a mesma coisa, pode comer sozinha, só cuidado com o tamanho da carninha que a gente corta para ela, esse tipo de coisa. E se for dar peixe, sempre cuidar com espinhas. Isso é uma coisa que eu sempre aviso, porque é bem perigoso também. Já que eu tô falando de engasgo, eu vou ter que falar Claro. da pipoca. Não consigo não falar da pipoca. A pipoca nos primeiros é um alimento que eu vejo muita mãe dando para bebê pequeno, tá? E pipoca é perigosíssimo de engasgar, tá? O ideal, o que se tem como ideal, que a Sociedade Americana de Pediatria fala, é para oferecer a partir dos 4 anos. Eu sei que é impossível oferecer a partir dos 4 anos, tá? Até porque tem aniversário. Eu nunca vou me esquecer que a primeira pipoca da Lívia, quem deu foi uma amiga no aniversário. Eu vi de longe, eu parecia uma louca gritando, não! A criança tinha 1 ano e pouco, eu quase me infartei. Como nutricionista, para minha filha estar comendo pipoca com 1 ano e meio. 2, pelo medo de engasgo que a gente tem como mãe. Então, ai, sim, guria, eu às vezes, eu digo assim, se imagina a expectativa de uma mãe normal, normal é boa, né? Para o seu filho comer, imagina de uma nutricionista, gente, é muito mais louca, né? Então, nesse sentido, a gente é meio louca. Então, salsicha, se a pessoa puder nunca na sua vida comer salsicha, é melhor. Não é saudável, tá? Qualquer embutido, ele não é saudável. Mas a salsicha é a mesma coisa do formato para a criança poder engasgar. Então, a gente tem que sempre ter um pouquinho de olho quanto a isso, tá? Quer passar para a próxima? Eu vou continuando. Próximo, então. É mais ou menos misturado com isso. Tem bebês que não comem ou salgado ou doce. O que a gente faz? Tem alguma técnica, alguma coisa para fazer que possa resolver esse problema? Assim, ó. Tem muita criança. Vou dar um exemplo. A Laura, minha filha, ela come pepino. Ela come pepino, que eu acho um negócio incrível, porque pepino é super forte. E, inclusive, esses dias eu tava comendo mostarda e ela comeu mostarda e adorou. Adorou. E eu notei que ela gosta, incrível, né? Ela gosta das coisas picantes. Então, às vezes é mudar o tempero. A criança não gosta de comida sem graça. Não tem problema mudar o tempero. Lembra que eu falei? Eu noto que muitas mães ficam fazendo assim, massinha na manteiga. Vou dar um exemplo. Massinha na manteiga, arrozinho puro. Aí tu vai com a criança num restaurante, ela não prova um risoto, não tô dizendo bebê, mas no futuro. Sempre lembrando que o hábito de um bebê vira o hábito de uma criança, que vira o hábito de um adulto, né? Ela não prova alimentos diferentes, ela não ela não tá acostumada com comer na rua, porque a comida na rua ela é mais temperada. Então, assim, meu filho não tá comendo, tenta mudar o tempero, tá? A coisa da fruta é a mesma coisa. Eu vejo que muitas mães têm mania de misturar fruta, sabe? Ai, vou dar banana amassada com morango, vou dar abacate amassado com banana. E fica só dando as coisas juntas e a criança, quando vai comer separado, ela não gosta, ela não distingue aquele alimento que ela já provou e ela tá super acostumada. Então, como fruta, o ideal é um por vez. E se a criança não tá comendo salgado, coloca um pouquinho de azeite de oliva em cima, coloca um pouquinho de sal. Não tem problema colocar um Desde pouquinho de sempre. sal. Pode ser colocado desde o início. Pode colocar sal, tá? Pouco, tá? Até porque um pouquinho de sal não faz mal, ele faz bem. Muito sal faz mal, tá? Quer colocar, por exemplo, assim, no feijão. Eu quero colocar... Não vai botar linguicinha, né? Pelo amor de Deus, não é esse tempero que eu digo. E muito menos caldo quinoa ou os afins da vida, pelo amor de Deus. Nada desses produtos assim. Só para dar um exemplo, esses tabletes de caldo de carne, de frango, eles têm mais de 100%
do sódio, do sal recomendado para um adulto, num tablete daquele. Então, imagina para um bebê. Então, assim, o que eu digo de tempero é salve, alecrim, enfim, temperos, temperinho, cebola, alho. Pode colocar e ver se a criança gosta, não faz mal. As avós às vezes falam, essa comida é muito forte para ele, mas não tem problema. A criança é uma criança, ela tem o direito, e assim fala, ela tem o direito de ter o paladar dela. Porque às vezes a gente acha que a criança tem que ter o nosso paladar, e não. Ela pode ter o paladar dela e pode ser diferente do Entendi. nosso. Então muda o tempero. Ó, vou já falar uma coisa, Ju. A gente tá faltando 4 minutos para encerrar. Se chegar na hora de encerrar, você pode continuar depois? Eu abri uma nova live? Então, gente, é porque Claro. o Instagram só deixa 1 hora, só que eu Ó, tenho muitas perguntas que vocês mandaram e eu queria fazer todas. Aí vamos estender só mais uma meia horinha para também não pegar a tua tá. noite inteira, né? Que somos mães. Vamos lá, então. Uma coisa que muita gente pergunta. Meu filho tá comendo. Não. O que que eu faço com prisão de ventre? Ótimo. Gente, essa pergunta eu vou tentar separar por fases, tá? Porque cada fase da criança é uma fase completamente diferente. Então, assim, uma criança que tá mamando, por exemplo, só no peito, é uma fase. O uso de supositório nessa fase, tudo lembrando do pediatra, ele pode ser usado antes do supositório. Por que eu falo antes do supositório? Porque todo mundo sempre pensa no supositório como primeira opção. É o chá ou de aveia ou de ameixa. Como é que a gente faz esse chá, tá? O de ameixa tu pode tanto ferver aquela ameixa com água e dar água para ela, tá? Para a criança tomar. Quanto tu pode deixar, o que eu prefiro é não ferver, tá? Eu gosto de botar 4 ameixas, 200 ml de água, deixar de um dia para o outro. Que até quem tem me acompanhado, eu tô Eu vi essa desfraldando a semana. Laura, minha de 2 anos. Desde quarta-feira. E ela, obviamente, como 90% dos bebês, travou o cocô. Inclusive, ela fez hoje no Não. banho. Eu tava dando banho nos 3. E ela fez hoje no banho e a Lívia gritava que nojo, que nojo, que nojo. Então, aquelas cenas lindas, tá? Mas eu tô dando água pra ela de ameixa. E tu pode dar pra criança, tá? Antes dos 6 meses já pode dar, tá? Lembrando que, gente, criança pequena, principalmente criança pequena, a gente tem que ter alguém nos orientando. Então, ou uma nutricionista nossa, feita para nós, seja que conheça cada caso, ou o pediatra, tá? Então, a água de aveia, ela pode ser feita da mesma maneira, tá? A Lívia usava muito água de aveia também. Coloca lá 2 colheres de aveia, bastante água, deixa aquela aveia ferver, serve aquela aguinha para a criança. Se a criança não está acostumada com madeira, tem que dar no copinho. É bucha, é chato pra caramba de fazer, mas geralmente funciona, tá? Bom, passamos lá os 6 meses, tá? Uma das causas mais comuns de constipação, seja de intestino preso, é falta de água, tá? A criança precisa tomar água. Se a criança não tomar água, as fezes dela, o cocô dela fica seco. E machuca, realmente machuca para sair. Então, se seu filho tá com a coisa do cocô bolinha, ele tá com cocô seco, tem que dar mais água. Não basta dar água quando a criança pede, porque quando a criança pede, ela já tá com sede, ou seja, ela já começou a desidratar. Tem que passar o dia inteiro dando E se água a para aquela criança não criança. aceita? Eu tô com esse problema aqui na minha casa. Muda o Já. copo. Já tentou? Canudo, um copo. Sabe como é que ele quer beber? No nosso copo de vidro. Só que daí ele não bebe, ele se suja todo. E aí, tipo assim, não vai. Aí eu acabo dando peito. Não vai? Tá. Achei o problema? Logo depois? Logo Tá. depois. Achamos o problema online. Até, é tipo isso, Entendi. tá? Não, é verdade, tá? Entendeu? É exatamente isso. A criança, ela é praticamente maquiavélica, às vezes de tão inteligente que ela é, entendeu? A criança, ela funciona por repetição. Como é que ela aprende a falar? Por repetição. Se um dia tu faz, ela vai tentar de novo, ela já sabe que se ela fizer aquilo, vai fazer isso, tá? Então, se tu quiser mudar padrão, tu não pode dar o peito nessa hora, Ai, tá bom. Viu, gente? Ó, tá? é isso. Gente, eu brinco, a gente que estraga nossos filhos, a gente que coloca as manias deles. E é todo mundo. Meus filhos também têm. Desculpa, Ju, foi o Instagram dessa vez, não fomos nós. A gente tava falando de água.
De prisão de ventre. De prisão de ventre. Então, assim, ó, a causa número 1 é falta de água, tá? Eu vou falar um pouquinho da coisa do suco, porque ele entra junto com isso, tá? Suco não é água, tá? As crianças, elas têm... eu vejo que a criança não toma água exatamente porque ela tá acostumada a tomar suco. Então, assim, ó, acostumem seus filhos a tomar água desde pequeno. Marina, no teu caso, é uma coisa comportamental, tá? Ele já sabe que ele diz que não, aí ele se vira toda a água, tu deve provavelmente se irritar com a criança e dizer, agora, então azar, eu vou dar o peito. Entendeu? Então, isso é uma coisa comportamental. A primeira dica é água. A segunda dica é azeite de oliva, botar na comida, tá? O azeite de oliva, o óleo, ele lubrifica, que nem o nosso carro. Tu coloca óleo para lubrificar. Essa lubrificação faz com que o cocô escorregue. Eu brinco que nem um tobogã. Sabe tobogã de água? Se tem água no tobogã, a criança escorrega. Se não tiver água, a criança trava. Então, o azeite de oliva. Joga em cima ou cozinha? Não é para cozinhar, para jogar em cima, Jogar tá? em cima. Botar em cima. Ali fez arroz, feijão ou na salada, colocar um pouquinho de azeite de oliva, tá? Lembrando que azeite de oliva ele é calórico, tá? Uma colher de sopa são 90 calorias, então não precisa deixar aquele negócio cheio lá de azeite para também não ter um problema da criança engordar demais. É como se fosse assim um fio, que eu brinco, né? É uma rodadinha, um fio é o suficiente para a criança. Terceira coisa que pode acontecer são lactobacilos vivos, né? O nosso intestino, ele tem esses lactobacilos vivos, que são bichinhos que estão ali e que têm funções. Eu sempre brinco que a fibra, eu vou falando um por um, vou falar assim, o lactobacilos vivos, quando que ele morre? Geralmente ele morre quando a gente toma antibiótico. Antibiótico mata os lactobacilos vivos. Então, muitas vezes a gente pode necessitar de algum lactobacilo vivo para a criança, mas é mais difícil. Geralmente, se a criança tomou algum antibiótico, alguma coisa, logo em seguida tu vê que a criança constipou, pode ser. Então, a gente tem água para ajudar, a gente tem o azeite de oliva para ajudar, os lactobacilos vivos, que é mais difícil, dá problema, e tem uma quarta coisa que para mim é mais importante, é fibra. A falta de fibra, onde que a gente tem fibra? Na fruta, no suco, não tem nada de fibra, nada de fibra. A gente tem a fibra nos alimentos integrais, tá? Então, arroz integral, massa integral, pão integral, aveia, granola, aí a gente tem fibra, tá? No caso da granola, eu sempre faço um alerta que castanha, amendoim só pode ser oferecido após os 2 anos de idade. Então, se alguma mãe quiser dar, pode dar. Só cuida se não tem granola, né, dentro dessa granola, a castanha, porque geralmente tem castanha. Elas comem tudo branco. O arroz branco, a massa branca, o pão branco. Então, ela come pouca fibra. As fezes, o cocô, quem constrói ele é a fibra. O óleo e a água vão ajudar ele a lubrificar. E o lactobacilos vivos, eu brinco que empurra. Então, tem que ter um cuidado para isso estar funcionando, todo esse conjunto. Então, assim, ó, casca, tá, dos alimentos, se puder, não tira. Eu sempre dou exemplo assim, ó, tu vai estar um dia com teu filho no Parcão é um parque em Porto Alegre, tá? Ou qualquer parque, e tu vai querer dar uma maçã na mão do teu filho, sabe o que ele vai dizer? Descasca, mamãe. Aí tu tá no meio do parque e tu não vai conseguir descascar. Então, se puder, não descasquem. Claro que criança muito pequena vai engasgar com uma casquinha de maçã, tem que ter um discernimento, mas a criança, quando estiver maior, vai deixando a casca, porque na fibra a gente tem muita casca, tá? Na casca a gente tem muita fibra. A gente não dorme bem, a gente fica assim, né? Então, pro intestino funcionar, lembrando, fibra, então, frutas, não é suco, alimentos integrais, pode ser aveia, pode ser granola, pão integral, arroz integral, azeite de oliva em cima da comida e água. Tem muita gente que me pergunta da água saborizada, que é aquela água que tu coloca uma rodela de laranja, uma rodela de limão. Isso pode fazer, tá? Isso não é suco. Não dá toda a água assim, porque senão a criança... Eu sempre digo que tem muita adulto, e no meu consultório me falam isso, eu não gosto de água porque não tem gosto.
Eu já escuto isso muito no meu consultório, gente. Então, assim, ó, não acostuma a criança só de um jeito. Acostuma a criança a tomar só água. Daqui a pouco faz uma água com uma rodela de limão. Mas nunca sempre do mesmo jeito. Para a criança estar acostumada a provar coisas diferentes. Acho que respondi? Entendi. Respondido. Aí vamos entrar naquele assunto da balança, né? Que a gente fica preocupado. Aquela pergunta, se o bebê não engorda, como é que a gente sabe que ele está saudável? E o que que é não engorda? Então, eu vou voltar para. Deixa eu falar uma coisa super importante desse assunto. No primeiro ano de vida, o nenê tem que triplicar o peso. Então, se o nenê nasceu com 3 quilos, no primeiro ano de vida, ele tem que estar com 9, tá? Esse é o normal dessa fase. Depois do primeiro ano para o segundo ano, diminui brutalmente esse engorde. Imagina a criança com 2 anos está com 18 quilos, gente, é muita coisa. É um bebê bem gordinho, senão. Então, assim, ó, é normal e muita mãe estranha que a criança começa a emagrecer. Por quê? Que é normal desta fase. 2, que a criança ativa, ela gasta calorias, logo ela emagrece. Então, por exemplo, uma criança que começa a caminhar, vai começar a gastar energia e vai emagrecer um pouco. É normal. Uma criança que começa a engatinhar, vai gastar caloria e vai emagrecer. É esperado, não só é normal, é o esperado. É isso que a gente quer que aconteça no consultório. Na dúvida, põe na tabela do percentil. Isso é tiro e queda. Como é que essa tabela do percentil, até daqui a pouco a gente podia depois fazer um print dela, da tabela de vacinação e colocar. Pode deixar, a gente coloca. A gente coloca, tu vai ver o peso do teu filho, a altura do teu filho e vai colocar naquela tabela. E vai ver qual é o percentil. Tem que estar percentil 50. Tá percentil 40, 45, tá tudo bem. Tá percentil 20, não tá tudo bem. Tá percentil 80, não tá tudo bem. Então a gente tem que ser sempre esse cuidado. Lembrando, gente, que existe uma coisa chamada também histórico da criança. Tem crianças que, por exemplo, os meus gêmeos, eles nasceram prematuros. Eles nasceram com 34,5 semanas. Então, não é uma criança de 40 semanas. A gente tem que acostumar, a gente tem que acompanhar uma criança desde a barriga. Então, assim, os pais são altos, os pais não são altos, como é que funciona cada família, cada caso sempre vai ser um caso. Mas, na dúvida, a melhor coisa é o percentil. Tá? Até os 2 anos de idade, principalmente até os 2 anos de idade, o normal é isso. Do primeiro ano de vida da criança, triplicar seu peso. Do primeiro ao segundo ano, como ela fica mais ativa, ela diminui o ganho de peso. Que nem tu falou que o Dante fica caminhando, segurando no sofá, nas coisas, ele gasta caloria. Então, o normal dele é começar a aparecer mais a altura dele e o peso estabilizar. Eu sempre falo, porque a gente desconfia do pediatra. A gente não escuta o pediatra e escuta a vizinha, né? O pediatra diz, tá tudo bem. Aí vem a vizinha, nossa, como teu filho tá magro, tu entra em pânico. Então, escutem quem sabe, não é? Escuta quem sabe. Então, se o pediatra, nutricionista diz que tá tudo bem, o percentil tá bom, quer dizer que tá ótimo. A gente que tem a mania de comparar criança, então... Olhe na tabela de percentil. Isso é mais que o suficiente. Tá ótimo. E para os bebezinhos que estão acima do peso? Criança pode fazer dieta? De jeito nenhum. Não, gente, criança não faz dieta. A gente, como é que funciona? Primeira coisa, vem um nenê nenê que tá só no peito, a gente não faz nada, tá? É aquela criança que tá só no peito, não se diminui peito, não se faz absolutamente nada. Uma criança que está comendo, a gente nunca vai diminuir a porção dela. A gente vai melhorar a qualidade da alimentação e aumentar a atividade física. Por exemplo, eu tenho a Lívia, que é magra e alta. A minha, de 5 anos, é magra e alta. Eu tenho o Dudu, que no peso é normal e na altura é um pouquinho menor. E eu tenho a Laura, que é acima no peso e acima na altura. É um pouquinho maior. A Laura, coitada, filha de nutricionista, come super bem. Então, qual é o problema dela? É a quantidade. Eu não vou diminuir o quanto a minha filha come. Ela tem fome. A qualidade dela tá muito boa. O que eu fiz? Aumentei a atividade física dela. Coloquei ela 2 vezes por semana na natação. Marido que leva, então mandei bem nessa. Marido que leva, mandei super bem nessa, não preciso levar.
e fico levando ela no pula-pula, não uso tanto carrinho, faço ela caminhar do meu lado. Tudo que eu puder fazer, ela fazer de exercício. Lembrando que não é enfiar a criança na esteira, pelo amor de Deus, tá, gente? Pelo amor de Deus, é levar a criança pra academia. Mas é aumentar, deixar a criança mais ativa. Então, uma criança pequena não se faz dieta, se melhora a qualidade, não se diminui a quantidade e se aumenta a atividade física. Entendi. E para aqueles bebês que comiam bem? Porque assim, eu ouço muito essa história, não cheguei lá ainda. Que a gente não pode ficar falando que o bebê come bem, porque quando chega com 1 ano e meio resolve que não come mais nada. O que a gente faz com essas crianças? É que assim, ó, aos 2 anos de idade, a criança percebe que ela é uma pessoa. Ela percebe que ela consegue dizer que não. Eu brinco que assim, até os 2 anos de idade, tu põe o que tu. Até 1 ano e 8, 2 anos, tu faz o que tu quer com teu filho. Tu quer botar laço, tu põe laço, tu quer vestir com a roupa rosa, tu veste, tu quer fazer o que tu quiser. É praticamente um robô aquela criança. Passado isso, ela, tanto que aquela coisa que falam dos Terrible Two, né, da idade, adolescência dos bebês, eu até acho, eu fico às vezes com peninha, porque na verdade não é a adolescência dos bebês, é que eles começam a virar gente, ter uma opinião. Então, a gente tem isso como um terror, é que na verdade eles saem de ser um robozinho, que a gente faz o que quer, para começar a ter uma opinião. Então, geralmente nessa fase, a criança consegue discernir melhor o que ela quer e o que ela não quer. Por exemplo, a Laura, eu brinco que escolhe as roupas dela. A Laura, eu escolho as minhas brigas. Quem tem 3 filhos e quem tem um só também deveria fazer isso. Eu deixo escolher, eu escolho as minhas brigas, senão eu vou ficar o dia inteiro brigando com as pobres das crianças, entendeu? Nem eu aguento. Então, é exatamente escolher as brigas no quesito alimentar. Bom, vamos separar. E a criança faz gente, uma coisa super importante, me lembrei. Criança não quer comer. Fiz para ela arroz e feijão, ela não quer comer. Aí eu fui lá e fiz massa. Não, pelo amor de Deus, não, tá? Nunca troca a comida, porque se tu vai lá e faz o que ela mais gosta, no dia, no momento, exatamente, no momento. Por exemplo, tu serviu arroz e feijão, a criança não quer comer, porque ela sempre comeu, agora ela não quer mais, e naquele momento tu vai lá e faz uma massa porque tu sabe que ela aceita. Tu não pode nunca fazer isso, porque senão a criança sabe que ela vai dizer que não para o alimento que ela não quer tanto e vai ganhar o favorito dela, porque aquele ela aceita. Isso a gente nunca pode fazer. A criança não quis comer, tu vai esperar 20 minutos, 30 minutos e vai oferecer o mesmo prato para ela. Nunca ofereça uma segunda opção que a gente saiba que ela aceita. Eu tive momentos com a Lívia, porque a Laura e o Eduardo aceitam pedra desde bebê. A Lívia nunca foi bebê que aceita pedra. Filha de nutricionista, a primeira, óbvio que não ia comer qualquer coisa. Não tem como não, né? Então, eu já mandei ela 3 vezes pro colégio sem comer, sem almoçar. Porque nunca mais ela não almoçou, gente. Ela sempre almoça. Ela sempre almoça, exatamente. Mas ruim. Mas é que sabe por quê? Deixa a vizinha ouvir você falando isso. Sabe por quê? A gente parece coisa ruim, mas não é. Eu sempre brinco que a gente cria uns monstros. Por exemplo, a criança não almoçou direito, eu vou lá, vou dar sobremesa. Bom, uma criança nunca vai almoçar direito. Até porque sobremesa, vou falar da sobremesa, já que a gente falou. Sobremesa não tem função, não tem que existir. Nem fruta tem que ser sobremesa. E fruta, é isso, né? Porque às vezes a pessoa fala, mas você dá sobremesa? Não, tinha que dar. Não. Porque eu não como sobremesa, então eu não quero acostumar o meu filho a comer sobremesa, mesmo que seja laranja. Exatamente, por que não? Porque a gente só vai distender o estômago da criança. Ela já está satisfeita, ela não precisa comer. Então tem 2 coisas. Que a gente vai aumentar o estômago dela. 2, que a gente vai acostumar essa criança a comer o salgado e logo querer o doce. É um hábito ruim. E ela sair de uma fruta para uma barra de chocolate, porque agora, quando é pequeno, a gente controla. Depois a criança vai sozinha e quando adulto vai sozinho comprar. Então, esses pequenos hábitos é legal da gente fazer. Tá? Então, assim, a criança não comeu, oferece o mesmo prato. Nunca ofereça outro, tá? Essa é a primeira dica. E também respeitar as preferências, tá? A criança não quis purê, então tá, vou tentar batata solteira no outro dia, nunca no mesmo dia. E assim tu vai testando. E é normal e esperado da fase dos 2 anos a criança mudar a sua maneira de ser. E isso no alimentar também reflete.
um dia a criança não comer bem, não tem problema, sabe? É uma coisa que eu digo assim, ai, meu filho essa semana não comeu direito. Bom, daqui a pouco, aquela semana, a criança está mais cansada, tá com alguma gripe. A primeira coisa é observar antes de se desesperar. Isso uma criança com peso normal. Criança com baixo peso que não come, outra história. Uma criança com baixo peso que não come, a gente tem que entrar com outro tipo de cuidado, né? Basicamente é isso, Entendi. nunca mude o que oferece. E não dá sobremesa. E quais são assim as primeiras frutas e legumes boas para dar e quais não pode, o que que não pode comer até que idade? Bom, vou tentar assim, ó. Clara de ovo até 1 ano é proibido, gema de ovo pode, tá? Mel até 1 ano é proibido, depois de 1 ano pode. Oleaginosas, que é castanha, amendoim, amêndoas, nozes, proibido até os 2 anos. Depois dos 2 anos pode. Camarão, qualquer tipo de fruto do mar, após os 2 anos de idade. Crus, como sushi, sashimi, após os 2 anos de idade. Tá? Basicamente é isso. Peixes, todos a criança pode comer. Se a criança quiser comer salmão, linguado, brótola, qualquer peixinho branco, qualquer tipo de tilápia, enfim, São Peter, qualquer peixe ela pode comer, lembrando de cuidar com os espinhos, tá? O ideal é não dar o peixe em lata, o atum enlatado, esse tipo de coisa, ele não é uma coisa saudável, tá? O atum em óleo, ele, por incrível que pareça, ele é melhor do que o atum no sal, tá? Porque Por o causa do atum... mercúrio, né? Sim, por causa do mercúrio Do e no açúcar. sal, e no sal a gente tem muito, no sal a gente tem muito sódio. Então o ideal é a gente não oferecer para criança, nem a gente consumir. Às vezes a gente consumir como adulto é uma coisa, mas não dá o hábito para criança. A criança, inicialmente, é a coisa da consistência. Por que eu iniciei a ameixa com a Lívia? Como ela era muito constipada, ela estava muito acostumada com a água de ameixa. Então eu comecei a ameixa. Isso é uma coisa, se a criança, eu já dou para a criança ameixa, chá de ameixa, coisa assim, eu sempre acho, começa com a ameixa porque a criança já está habituada. Se não, começa com uma fruta mole e molhada. Molezinha e molhadinha, porque é mais fácil para a criança engolir uma fruta que desça mais fácil, tá? Então, que nem tu disse que tu começou com melão. Tu pega o melão bem madurinho, ele é super molhadinho, a criança vai adorar, ele é bem docinho. Uma melancia é uma fruta super boa de começar. Mamão é uma fruta boa de começar. Uva não é uma fruta boa de começar. Então, qualquer fruta que for mais dura, de formato pior, lembrando que fruta, gente, uva, tem que sempre cortar na longitudinal, nunca na metade, para a criança não engasgar, tá? Então, qualquer fruta, ou tomate cereja, qualquer coisa nesse formato, a gente tem que sempre cortar na longitudinal. Então, seria mais a consistência do alimento. Além disso, o ideal é dar o alimento da safra. É super importante, porque tem vegetais e frutas que vão estar bons em janeiro e tem outros que vão estar bons em julho. Então a gente pode sempre olhar a safra. Porque a tendência claro, se puder ser orgânico é melhor, tá? Se não puder ser orgânico, os da safra têm a tendência a ter menos agrotóxico, porque tá na hora deles estarem ali. E serem mais baratos, tá? Então seria exatamente isso. De legumes é a mesma coisa. Uma criança de 6 meses, ela não consegue comer rúcula. Como é que ela vai comer rúcula? Ela não consegue engolir aquela folha. Mas uma moranga, abóbora cabotiá, abobrinha, que são essas coisas mais molezinhas, ela vai conseguir engolir. Então seria tudo exatamente da safra e da consistência, mais do que do tipo. Entende? O tomate, ele é molhadinho, ele é bom de colocar. Eu sempre coloquei a moranga, é que aquela abóbora lá, com que o interior dela é laranja, não sei como é que fala, se é moranga cabotiá. Morango, aqui é moranga. Uhum. Então, eu sempre coloquei ela em todas as papinhas no primeiro mês. Porque como ela tem essa consistência cremosa, ela facilitava para a Lívia engolir, tá? Então, isso é uma coisa super importante. Eu sempre dou a dica de... Eu acho que depois a gente vai falar um pouquinho do cardápio e eu vou separar, mas a dica é sempre colocar um mais cremoso e o outro, se quiser botar, por exemplo, um espinafre picadinho, pode botar. Mas tem que ter uma coisa cremosa para a criança conseguir engolir. Entendi. E verduras e frutas, tem alguma coisa que é proibido? E o pessoal está perguntando sobre misturar, por exemplo, leite com melancia. Tem algum problema misturar esse tipo de Não, coisa? Leite com alguma fruta? não. Ou Pode, alguma fruta e verdura que não possa?
todos os legumes e todas as verduras são liberados, não tem nenhuma restrição, tá? Ju, deixa eu só te cortar. O pessoal tá reclamando muito que travou. Quem tá travado, entra e sai de novo, porque pra mim não travou nenhuma vez e tem muita gente comentando aqui que tá ótimo. Pra mim tá ótimo, ótimo. Então, quem travou, Tá bom, sai também. e entra de novo. Fala, Ju. Bom, então, todos os legumes e frutas, eles são permitidos, lembrando que uma criança, por exemplo, no teu caso, de 4 que começasse a introdução alimentar com 4 meses, não vai conseguir engolir uma fruta, uma uva, por exemplo. Vai conseguir já engolir uma coisa um pouquinho mais molhadinha. Então, é um pouquinho do momento da introdução alimentar, mas todas são permitidas, nenhuma é proibida. Abacate, melão, melancia, enfim. A coisa do Entendi. leite e da fruta, inclusive, não tem problema nenhum, tá? Para criança. Inclusive, eu sempre dou uma dica de fazer a batida para um bebê, se quiser fazer uma coisa diferente, às vezes geladinha, pegar a própria fórmula infantil que essa criança usa, né? O leite artificial, e bater com uma fruta no liquidificador com um pouquinho de água. Coloca um pouquinho na geladeira e é tipo dá para até fazer picolé disso, né? Fazer sorvetinho disso para criança chupar. É uma maneira de fazer um sorvete super saudável que tu mistura o leite com qualquer fruta, então não tem problema. Então, como o Dante não bebe de jeito nenhum a madeira nada, eu misturo só o pozinho da fórmula na banana, no mamão, e aí fica tipo uma papinha. Não, eu não faço isso para mascarar o alimento. O pessoal pergunta, mas por que você faz isso? Só para, tipo assim, um dia eu dou a banana na mão, um dia eu dou a banana no amassadinha. Que nem a gente um dia Sim, come pra na mão, um variar. dia a gente come com aveia. Só para variar. Para variar. Não tem problema um dia tu fazer uma banana com mel, no outro dia tu fazer uma banana com canela, no outro dia tu dar uma banana. Nenhum. Mel Claro, depois de um no teu ano. caso, não. No teu caso, não. Eu quero dizer Aham. que, gente, quanto mais a criança for exposta a coisas diferentes, lembrando do que pode e do que não pode, claro, melhor, tá? Porque tem muita criança que não gosta de provar coisas novas. Muita criança. Então, quanto mais a gente der para a criança provar desde pequenininho coisas diferentes, melhor. Claro que se a criança está com sobrepeso, tu não vai pegar uma banana e vai colocar a fórmula infantil em cima. Tu está só aumentando a caloria de um lanche. Isso é uma coisa que a gente Sim. faz com criança com peso normal, né, dentro do desejado, ou com baixo peso. Então, só ter um pouquinho desse cuidado. De resto, tudo tranquilo. Entendi. E bebida na refeição? Água? O que Tá. você quiser dar depois? O que você Primeira acha? coisa. Durante e depois? Nunca, nem quando adulto, nem quando criança, nem quando idoso, nem quando bebê. Então, refrigerante nunca, pelo amor de Deus, tá? Nem a gente tem que tomar. Então, assim, ó, suco, a criança pode tomar às vezes suco, tá? Mas o suco, ele tem só a frutose, ou seja, ele tem o açúcar da fruta, que se chama frutose, e não tem a fibra da fruta, porque é só o líquidozinho da fruta. Então, o suco, ele aumenta muito a chance de diabetes, de obesidade. Então, eu quero dar às vezes, eu tô a fim de tomar hoje, eu dou pra criança, mas não é o ideal dar todos os dias, tá? Pode dar água junto com a refeição, tá? Principalmente quando for algo seco, não tem problema. A criança, da mesma maneira que eu tomo, eu sempre brinco, tu só tira a água de uma refeição de alguém que tem algum problema de digestão, alguma digestão mais lenta. Aí realmente essa pessoa vai comer, vai tomar água, vai ter uma diluição do suco do estômago, suco gástrico, ácido do estômago, e vai dar problema de digestão. Mas uma pessoa normal, que é o caso de uma criança, não tem problema nenhum ela tomar água com a refeição. Inclusive o hábito de água, quanto mais, melhor. Entendi. Ótimo. Os dentes. Algumas vezes eles atrapalham na refeição e a gente não sabe o que fazer. O que a gente faz nesses casos que tá doentinho, que tá com dente que vai comer pior? Bom, eu sempre brinco o seguinte: criança doente escolhe o que ela come. Não é escolhe o que ela come, vou dar bis pra ela, vou dar chocolate pra ela, tá? Escolhe o que ela come. Se ela quer só mamar, não tem problema. Às vezes ela tá com dor de garganta, engolir arranha a garganta e aí ela não quer comer. Não tem problema. Os dentes, geralmente a criança está um pouco irritada, ela está incomodada com aquilo. Uma das coisas que aliviam é o gelado. Uma fruta congelada, uma banana congelada, botar a banana no congelador, botar iogurte no congelador, tá? Fazer, dependendo da criança. Eu faço muito picolé feito em casa, que é comprar aquelas forminhas de picolé
e eu coloco dentro ou água de coco com alguma fruta, ou eu coloco iogurte com mel, daí no caso mel acima de 1 ano, ou coloco um suco de qualquer fruta e a criança come com aquilo. Então, coisas para melhorarem. Se a criança está doente, então ela escolhe o que ela come, lembrando nunca da porcaria, tá? No caso de doença, o mais importante do que ela come é hidratar a criança, tá? Muita gente se preocupa se a criança come. O de menos é comer, o mais importante é hidratar ela, tá? Então, não tem problema. Dos dentes, geralmente é 1, 2 dias, aquela coisa incomoda até rasgar e sair. Cores, né, que a gente coloca no congelador para melhorar essa sensação que a criança tem ruim com o dente rasgando, né? Entendi. Tava dando uma olhadinha nos comentários últimos, acho que a gente já deu uma boa cobrida, assim, o que o pessoal perguntou, a gente já falou. Ai, Acabei que de bom. ver um aqui, ó, água de coco. O que você acha da água de coco? Bom, o ideal da água de coco é a água de coco do coco, tá? Porque a água de coco, geralmente, de pacotinho, de supermercado, ela é uma água de coco reconstituída. Então, ela não é tão saudável quanto a água do coco, tá? Pode dar, é super saudável, mas também não precisa dar todo dia. Por que eu digo não precisa dar todo dia? Ela tem pouca caloria, tá? 200 ml de água de coco são 80 calorias, então não é uma coisa muito calórica, tá? Mas não precisa dar todo dia, porque senão... O tio que você falou que deu uma boa travada, ela disse que não tem restrição de idade, não é tão calórico assim, mas é evitada todo dia, porque acostuma só com a água de coco. Foi isso, né? É exatamente isso. Então tá bom. É que travou bastante. Mas não Aí travou. vamos lá. O terror, né, das mamães fit. Doces, papinha Nestlé, biscoito. Quando dá, como dá, pode dar, não pode dar? Como é que funciona isso? Bom, gente, assim, ó, vamos por vezes, né? Doce, açúcar, o que o Ministério da Saúde fala? A partir dos 2 anos de idade. Então, se a pessoa puder evitar brigadeiro, qualquer tipo de doce com açúcar até os 2 anos de idade, muito melhor. Não tem, o doce ele não tem uma função, ele não traz benefícios. Então, ele é algo que não precisa, tá? Como que eu faço? Então, até os 2 anos, o ideal é evitar. Que eu acredito? Eu acredito que a criança não pode ser nem 8, nem 80. Nenhuma criança que nunca vai comer e nenhuma criança que come todo dia. Eu sempre acho bom a gente ter o dia ou 2 dias que a criança possa comer porcaria. Como que eu fiz na minha casa com a Lívia, não com os pequenos. Eu estipulei que final de semana ela pode comer doce e dia de semana não. Que nem eu, final de semana, como alguma coisa diferente. Porque esse é o equilíbrio. A vida saudável, e isso eu falo muito no meu consultório, eu não sou uma nutricionista radical. Eu não acredito em radicalismo. Eu acho que a gente não consegue seguir. A gente não pode ser escravo de uma dieta. Ninguém funciona assim. É horrível viver assim. Ao meu ver. Ao meu ver, para mim é horrível viver assim. Então, o equilíbrio é tudo na vida. Quanto mais tempo tu conseguir segurar o doce pro teu filho, melhor. Por quê? Não tem benefício nenhum. Vai chegar um momento que ele vai pedir. Aí tu estipula, não, só final de semana ou só nas quartas, porque para minha família é melhor só nas quartas, e cada um coloca a sua regra. A mesma coisa vale para biscoito. Para mim, biscoito é porcaria, tá? Eu fiz um biscoito feito em casa, de aveia, com não sei o que. Tá, isso é diferente, tá? Mas, se tiver açúcar também, tentar deixar para depois de 2 anos, tá? Essa é a melhor coisa. Papinha, Nestlé e de outras marcas, o ideal é não consumir nunca. Não tem outra. Tem outra maneira de dizer. E aquela pergunta, por exemplo, no meu caso, eu prefiro não consumir nunca, mas eu tenho para aquele dia assim que precisei sair meio-dia, eu vou sair, ou viagem de avião. Eu acho muito difícil, porque eu costumo viajar sozinha com ele. Como é que eu levo a marmitinha com nana e eu consumo? O que você acha desse consumo esporádico? Tipo, faz tão mal Não assim. tem problema nenhum. Eu acho que o ideal, eu sempre falo isso no consultório, a gente tem o ideal, a gente tem o real. O que a gente tem que fazer como profissional e como paciente? A gente tem que unir essas duas coisas. Essa é a nossa meta. Ninguém pode viver escravo da sua alimentação.
se precisar usar, eventualmente, não tem problema. Se precisar usar durante uma semana, porque deu algum problema na tua vida, não tem problema. A nossa vida são, sei lá, 80 anos de vida, não é 90, 100, 120 anos, sei lá até onde a gente vai chegar. Não é um período da vida da criança que vai ser tão determinante. Eu gosto muito de usar o exemplo do ano. São 365 dias no ano. Se dia de semana tu te alimentar bem e final de semana tu não te alimentar bem, sei lá, 300 dias no ano tu comeu bem, 60 não. A proporção, ela tá muito boa. Então, se eventualmente precisar, não tem problema. Geralmente, criança que nunca come, quando prova isso, não gosta. Porque ela é muito diferente da comida, tá? Isso é uma coisa que acontece muito. Tem outras marcas que tu pode levar, que tu pode dar. Ou num avião, o que eu faço com meus filhos, tá? Num avião. Eu tento pedir prato kids. Eu tento pedir, se é um avião, eu vou para os Estados Unidos, alguma coisa maior, eu peço a comida kids, que uma vez eu não pedi e me ralei. Então, já aprendi. Eles não dão a mais, se não sobrar, a gente fica sem. Eu tento pedir alimentação infantil. Se não, eu dou mais mamar. Dou mais leite para eles. Ou eu levo. Aí depende da idade da criança, assim. Eu brinco que eu sou a rainha da uva passa, porque meus filhos amam uva passa. Então, eu ando com uva passa para cima e para baixo. Eu levo as coisas que eles gostam. Eu levo uva passa, eu levo um biscoito de arroz integral, que é um biscoito, mas eles gostam. Eu levo as coisas que eles gostam e dou mais aquilo. Não são 12, 15 horas de voo que eles vão fazer, que se eles não comerem tem problema. Então, eu acho que muitas vezes a gente tem que até tirar uma cobrança nossa de ter que ter 24 horas sempre perfeito da criança, 24 horas perfeita, tanto na alimentação quanto no resto. Se furar um dia, não tem problema. A gente fura com a nossa. Tem dia que tu vê, hoje eu quase não tomei água, hoje eu quase não comi direito. Sempre falo, a expectativa, ela não tem que ser tão grande, assim. Tentar relaxar e ter o global da coisa. Hoje eu não vou poder dar comida direito, tá bom. Vou tentar fazer amanhã. E assim a gente vai. Então, eventualmente, não tem problema. Não precisa se dar chicotada, assim, né? Entendi. Ó, eu vou dar uma encerrada por aqui, que eu já vi que a gente já passou a nossa meia hora, né? O povo tá querendo dormir. Se você tem ainda alguma pergunta, você envia para a Ju. E Ju, agora eu quero que você fale como você trabalha, o que você pode fazer com esse monte de povo que tá cheio das perguntas. Primeiro, gente, obrigada de novo, tá? Eu adoro, eu posso ficar até amanhã aqui falando. Bom, então, eu sou nutricionista. Eu também. Meu consultório, ele é em Porto Alegre, mas eu trabalho muito com consulta online, ou seja, tanto pelo Skype, pelo WhatsApp, e aí cada veículo até pelo telefone. Como é que funciona esse tipo de consulta online? Eu vou fazer um primeiro momento, que a gente vai fazer uma consulta, eu vou conversar com a pessoa, ela vai me dizer do que ela gosta, qual é o problema, histórico familiar, e a gente vai criar um cardápio juntos. Sempre eu falo isso, a gente cria um cardápio juntos, tá? Em cima do que cada família precisa. Tanto criança quanto adulto, tá? Por que eu digo família? Porque a melhor coisa é atender uma família, uma mãe, uma filha, um marido, uma mãe. Porque daí a família inteira se alimenta melhor. Funciona muito melhor na casa de alguém. Então, geralmente a cada 2 semanas a gente faz outra consulta e eu vou ajudando e evoluindo esse plano alimentar. E no caso da criança, a gente faz um plano alimentar para 6 meses, depois a gente altera ele de acordo com 7 meses, vai tirando dúvidas. Meu filho não gostou disso, posso trocar por aquilo. E, enfim, quem quiser falar comigo, tá? Pode falar pelo direct ali no Sister Mames. Eu vou amar todo mundo que quiser me fazer pergunta, eu vou fazer meu máximo para responder para todo mundo, tá? E quem quiser marcar uma consulta online, eu vou adorar conhecer. E tanto que tem gente que me pede para fazer pelo telefone, eu digo, não, deixa eu fazer por vídeo, porque eu gosto de ver a pessoa. Às vezes o que me acontece nas consultas online é que me entra uma criança que nem teu marido fez, tá? Isso se eu fizer de casa, pode acontecer. No consultório já não acontece. Meu marido tá pelado. Acontece. Não. Uma vez, agora semana passada eu estava atendendo uma paciente do Rio de Janeiro, primeira consulta. E aí a Lívia passou, me entrou, mamãe, Dudu tá vomitando. A consulta, ai, filha, só um pouquinho. Então eu tendo tanto no consultório aqui em Porto Alegre, tá? Quanto o atendimento online. E eu digo assim, gente, a nossa meta é achar o melhor plano alimentar juntos. Por que eu falo juntos? Eu não tenho nada pronto, Marina. Eu sempre falo isso porque eu vejo que as pessoas, às vezes, dão uma coisa de computador que parece que não falam com o paciente, eu não consigo entender. Então, é uma coisa que a gente elabora. E muita mãe tem dificuldade para votar.
pro seu peso, que é o normal. O normal é realmente a gente ter dificuldade para voltar do nosso peso. Então, quem estiver precisando de ajuda também pode contar comigo. Tá ótimo, ai, foi um prazer ter você. O pessoal tá te falando, vai ser a cara da Bruna Marquezine. Eu olhei agora, achei que parece mesmo. Nessa luz assim, ó, tá? Bruninha. Obrigada, Obrigada, Ju. Ó, gente. as lives Adorei. vão ficar salvas, então elas duram aí 24 horas para o povo assistir. Se vocês tiverem alguma dúvida, manda para a Ju. Não manda para mim que eu não vou saber te responder, baby. Por isso que eu chamei a Ju aqui. Então você manda para ela, sigam elas no Instagram. Elas têm um blog maravilhoso também e estão na Pais e Filhos. Aí, acertei, não acertei? Acertou tudo. Sister Mami está no Estou Pais e sabendo do Filhos, babado. blog. Então, pode seguir elas em todas as redes sociais, que elas são maravilhosas. Tem a Clarice também, que é a irmã dela, que agora tá viajando, maravilhosa. Tô acompanhando as Tá lives na todas. Disney. Então, um beijo a todos vocês. Obrigada. Quem aguentou até aqui, 10h30 da noite. Vou deixar salvo. Quem tiver alguma dúvida, você volta. Que daqui a pouco elas estão aí online. Acho que tá subindo a primeira, daqui a pouco aparece essa daqui também. Obrigada, Ju. Um beijo. Eu que agradeço. Beijo, boa noite, dorme bem. Boa noite. Tchau, gente. Tchau, tchau.